Fala aí, pessoal, Pastor Leandro Batista aqui pelo Igreja Sem Política. Novamente, um abraço a todos aqueles que sempre acompanham o movimento e também oram por nós. Bom, meu tema hoje aqui é o Nicolas Ferreira e a iniciativa dele fazer uma campanha de oração e jejum pelo Brasil, de novo isso, o que ele chama de clamor de 21 dias pelo Brasil. Bom, meu propósito hoje com vocês aqui é trabalharmos essas contradições desse dito Jesus político, que convoca cristãos para um clamor em favor da pátria, com incentivos de formar uma base ministerial política evangélica de direita para derrubar o Jesus político da esquerda, usando como argumento a moralidade, a ética e a institucionalidade. Obviamente o evangelho não vão conseguir. Bom, meus objetivos específicos aqui é expormos a lista dos convidados do Nicolas Ferreira, que irão participar com ele dessa empreitada de campanha de oração, que não só se misturam ali esquerda e direita entre os listados, como também o catolicismo e o protestantismo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, como é que esses caras conseguem ainda atrair massa, esse monte de besteira. Mas bom, lembrando que o movimento Igreja Sem Política existe para representar e honrar esses três aspectos hermenêuticos das escrituras para em debate desse tema Igreja e Política, tá? Primeiro, a identidade da autoridade teológica, que a gente vem dizendo que é prerrogativa messiânica, o veredito da fé, a palavra certa da fé, a palavra verdadeira da fé sai dele, especificamente. A unidade instrumental do dever cristão, ou do dever do que é ser igreja, que é provido de uma atividade diretamente do Cristo, messiânica. E a chave de pré-ordenação, método, sistema e princípio, vem dele, como causa mais suficiente do que a razão e também do que homens. E o terceiro aspecto, o governo eclesiástico, porque surge um padrão histórico ininterrupto, com aqueles homens que Jesus preparou e discipulou, porque ali na primeira igreja, o que foi testemunhado é que lá, estes homens representaram para Cristo uma continuidade, uma preservação e um progresso pelo evangelho dele, não o oposto, e não essas contradições, ok? Então existe uma observação que a gente vem dando constantemente nos vídeos, que nessa perspectiva e nesta hermenêutica bíblica não entra o sistema político religioso, há uma outra origem para esse sistema, que não cabe em Cristo e nem nos primeiros cristãos, tá? Não entra pastor político, não entra ministério político nesta hermenêutica bíblica. Fato, ok? Então, para uma argumentação teológica da tua parte, ou das igrejas que aprovam política dentro da igreja ou igreja dentro do Estado, para você ter uma argumentação teológica em defesa disso, você precisa provar que Jesus fez assim, que ele disse isso, que ele agiu dessa forma. Porque o entendimento é que se o plano não estiver organizado e planejado por Cristo, da forma como ele testemunhou lá atrás, historicamente, se não for visto na igreja de hoje, o que foi visto nele como autor e consumador desta obra, nós temos uma fraude processual. A gente vem falando constantemente isso para vocês, que a ordem final disso é fracasso, Deus não vai honrar. Bom, a questão simples, para mim começar esse tema aqui, a opinião minha ou sua não serve para nada aqui. O que você precisa provar é se Jesus alguma vez na história ele tenha usado o Estado para atingir as suas finalidades messiânicas, assim como também os primeiros cristãos, e eu me refiro a homens que ele escolheu e discipulou. Existe isso lá? Não, não existe. Então a tua opinião não serve para nada. O que você vai dizer, o que você vai falar não é materialidade de fé. Não adianta você querer insistir nessa questão, mas eu vi José, mas eu vi os patriarcas, mas existe sistema monárquico e político ali na primeira aliança, mas para onde isso levou Israel? Para o colo da ONU hoje e com deveres e obrigações políticas equilibradas por isso, por um acordo institucional que pode ser quebrado a qualquer momento. Você tem que entender o seguinte, que isso se separa totalmente do Calvário. Aquilo que Jesus preparou para a igreja está definido, o veredito já foi dado. O que quer dizer o seguinte, quem é maior? Aquele que vem de cima é sobre todos. Então é isso que nós estamos trabalhando aqui. Então os erros precisam ser identificados como também os seus autores. E o que a gente chama de evangelho, a mesma coisa, existe uma raiz, existe uma fonte. Quem é a raiz e a fonte do evangelho? É a igreja, caramba. Não é a igreja, é a atividade messiânica dele. Então a tua opinião não serve para nada, você tem que provar, você tem que me convencer de que Jesus, em algum momento, ele tem usado o Estado para atingir suas finalidades messiânicas. Ela não usou, porque o chamado dele não era esse. Então você está dando uma de imbecil, uma de ignorante, porque o evangelho é ele. Bom, aí quando a gente começa a falar de sistema político religioso, que é da onde vem o Nicolas Ferreira e toda essa patota, a gente fala de uma raiz e de uma origem histórica. Porque esse sistema político religioso, ele foi criado um mecanismo de emancipação para um único poder.
Ok? Aí quem conhece a história sabe que quando o Estado e a Igreja se unem, esse fenômeno é um fenômeno maçônico, pô. Que por isso foi gerado o protestantismo. Então o sistema político religioso, como todas as ordens que já se passaram lá, e eu me refiro ao catolicismo, ao protestantismo, até mesmo ao islamismo, se prova que saiu disso. Tá? Todas essas vertentes teológicas ou tendências teológicas, tá, existiram e existem para atender uma demanda, né, vamos dizer assim, específica de uma dinastia imperialista, de uma ordem mundial, de uma elite global, ok? E tanto a direita como a esquerda estão ali na função de darem a esse único poder a ordem mundial, a soberania do que é a ONU hoje, que existe ali uma explicação melhor da minha parte, na verdade, em 10 minutos. Eu tenho convidando vocês para passar para lá, para poder entender melhor essa ambiguidade, essa articulação deles, de se mostrarem rivais, ao mesmo tempo estarem lá trabalhando para um ponto comum, para atingir, obviamente, protocolos que garantem essa finalidade, que é exatamente estabelecer uma ordem mundial. E quando eu digo aqui que o sistema político religioso, ele existe para condicionar a sociedade a uma nova ordem mundial, eu provo o que eu estou falando aqui. Tá? Tanto que a verdade é que existe uma divisão de eras para a quebra do livre-arbítrio, como eles falam, que foi a fase da soberania religiosa, da soberania política e também industrial. Que esses caras, na verdade, articularam, trabalharam, vamos dizer assim, esse mecanismo para manter a sociedade refém de ideologias, de padrões de pensamento e comportamento, e tanto que é verdade que hoje a ONU exerce essa soberania como é a obra final de todo esse investimento, vamos dizer assim, que eu estou tratando aqui. Então existe uma panorâmica para falar sobre isso. Obviamente eu não tenho condições de fazer isso com você agora, mas chama a atenção para vocês poderem pesquisar melhor isso antes de falar, tá? Porque eu não queria ser raso com vocês aqui, do que eu vou começar agora a tratar. Bom, porque quando eu entro no mérito específico desses personagens políticos e religiosos, né, que o Nicolas Ferreira ele representa isso como também os demais, tá? Bom, a iniciativa dele de chamar a igreja para um clamor de 21 dias em defesa da pátria e do que ele acredita ser, né, prioridade, ele traz um lado político e destina a Jesus à direita como melhor lado. Olha que situação. Define um ministério político para cristãos e entra em defesa disso, de que a gestão pública é, sim, um chamado de Deus. Então ele tem que provar isso em Cristo. Define também que o Estado seja usado pela igreja como objeto, como instrumento de refrear, impedir a injustiça no mundo. Ele tem que provar isso em Cristo. Ótimo, é lindo e maravilhoso, mas você consegue provar isso no Evangelho? Não, você não consegue. Você não consegue provar no Evangelho que Jesus ele tenha uma ideologia, que ele tenha um lado político. Você não consegue provar que em algum momento ele tenha instituído isso. A política como ministério para cristãos, ou então até mesmo instruído e orientado cristãos na primeira época a exercerem gestão pública com esse chamado de impedir a injustiça, usando o Estado para cumprir finalidades do Evangelho, ok? E esse outro ponto que esse retardado também ele representa, pegando a normativa da fé como a liturgia, que é definido como meios de graça para se atingir Cristo, tá? Usando a normativa da fé e a liturgia cristã como instrumento político, ou seja, usando isso para fins que não são justificados. Em momento nenhum esse cara consegue provar em Cristo e na primeira igreja que o método e o sistema ministerial lá, historicamente visto, é o mesmo que ele está querendo fazer, pô. Eu estou falando aqui. Existe um lado político lá e uma ideologia política lá? Não, não existe. Existe lá uma gestão pública como chamado cristão? Não, não existe. A normativa da fé e a liturgia cristã foi usada com tarefas e objetivos de atingir a sociedade, até o Estado, porque até Santa Ceia dentro do Estado esses caras estão servindo. Não, não existe. Mas caramba, vocês querem fazer por quê? Então por que vocês estão se pontificando em ter essa iniciativa se vocês não têm autorização, sequer autoridade? Agora, qual que são os argumentos desses caras? Um texto, 2 textos, é só isso que eles têm para falar. Tanto que você pode ver as lives que esse menino já está fazendo, o quanto é raso. A argumentação teológica desse cara. Senhores, a argumentação que ele deveria apresentar da teologia que ele leva como cristão é provar que Jesus disse isso, fez isso e agiu dessa forma. Eles não têm elementos e materialidade para isso. Esses caras estão mentindo descaradamente, até porque existe o lado
cínico deles, e a verdade que eles não contam é que todos estão trabalhando por uma mesma causa. Porque eu já falei desse Nicolas, como já falei também de todos da direita, e como falei da esquerda. Todos eles estão na ONU, todos eles são agentes dessa ordem mundial, todos eles trabalham por essa causa. Tanto que já existem igrejas da direita como da esquerda que assinaram a Agenda de 2030, a gente vem denunciando isso para vocês. Mas vamos lá, né? Na primeira fase do bolsonarismo, como todo mundo chama aí, esses caras tiveram a mesma iniciativa de direcionar a normativa da fé e a liturgia, usar isso, né? A normativa da fé e a liturgia cristã como instrumento político, com a razão, abre aspas, de impedir a esquerda e eleger o que eles chamavam de messias político. É o cara, Deus vai usar a vida dele para defender igrejas, para defender a igreja de uma agenda anticristã, de uma coisa do demônio. Essa primeira fase virou piada, virou chacota, tá? A sociedade ridiculariza o que a igreja gerou em torno do Bolsonaro, tá? Não que a esquerda seja diferente, que lá também tem piada. Mas em compensação eu estou me direcionando a falar desse indivíduo, como também de toda a direita que está com ele, agora com essa tentativa de querer gerar uma outra fase de reforma e retomar essa mesma versão cínica de convencer cristãos que a direita existe, porque Deus está querendo usar ela para destruir a esquerda e o Jesus da esquerda. E novamente introduzir esse dualismo e pegar a normativa da fé como a liturgia em benefício disso, de estimular, de preparar uma espécie de estrutura missionária ou de ministros cristãos para entrar dentro do Estado e aparelhar o Estado com pessoas bem intencionadas e com boas razões em defesa da família, em defesa disso ou daquilo. Esse é o detalhe. Esse cara me pega a normativa da fé e a liturgia de novo, depois de ter já as contradições da primeira fase da reeleição para o Bolsonaro, que não aconteceu, inelegível, né? E ele pega, nessa nova iniciativa de gerar um novo clamor de 21 dias, e entre os convidados, para esse propósito que ele chama de cristão, ele convida um padre, o padre Christian Shankar, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Minas Gerais. Eu tenho que dar risada porque isso é uma piada, senhores. Não é possível. E nesse encontro aí que ele fez de live, nós vamos colocar algumas imagens para vocês, ele interage com o padre, né? Um padre que, segundo o que a gente levantou, prestigiou o encontro do Papa Francisco com o Lula, agora em junho, do Vaticano. Se vocês não sabem, o Vaticano ele é o financiador da esquerda continental. O Papa é um agente da esquerda política que ele está orando para derrubar. E o padre foi lá e prestigiou nas redes sociais dele o Vaticano, que é o centro ideológico da tal da teologia da libertação, que foi criada com uma espécie de finalidade de doutrinação para o socialismo, para o marxismo. Que esse cara está orando para derrubar, que ele está orando para condenar. Agora ele pega um padre, não vem me falar que, mas ele tem um lado de direita política. Não vem com essa conversa. Ele convida um padre que já não é aceito pela normativa da fé cristã, essa sociedade, essa associação no que diz respeito à comunhão, e ainda mais representando não só um lado religioso contraditório, como também um lado político que ele condena, que ele vai contra. Bom, se eu quero derrubar a esquerda, eu vou convidar um discípulo do Vaticano que historicamente está provado que é extremamente socialista. Olha que situação. Então como é que esse cara vai justificar? Agora detalhe aqui. Convidar o padre pode pro jejum dele, mas o gay não. É que nem o Valadão. Pô, o gay vai pro inferno, segundo ele. Tá? E não quero entrar no mérito se vai ou não, mas segundo ele assumiu publicamente isso, né? Que o gay vai pro inferno pela escolha homoafetiva. E o padre não? Segundo a normativa? Então o padre pode vir. Mas o gay fica de fora na campanha deles. Olha que absurdo. Então, se é para honrar a normativa da fé, então vamos honrar para os dois lados. Por que para um não, para o outro sim? Olha para você ver como é que é repleto de contradição. Mas será que aqueles que se dizem cristãos não conseguem enxergar essa maracutaia, caramba? Agora vejam só. Entrando no mérito da live,
Né? O padre que é tal conhecido por ser um coach. Colocaram para mim aqui. Né? Agora tem um detalhe importante, para você ver o cinismo desse cara, desse Nicolas Ferreira, que o padre, na live com ele, falou várias vezes sobre rezar, quando ele discursava, né? Daí o Nicolas Ferreira, descarado, esse moleque, fala assim: que palavra, padre, que palavra poderosa, que as orações nos mudem e que saibamos obedecer. Desta maneira, mudaremos o nosso Brasil. Olha, daí ele vai dizer assim: mas agora eu estou numa condição de político, mas não mais de cristão? Tá que nem o Malafaia. Agora eu estou aqui numa condição de cidadão, não como em condição de pastor. O padre começa a rezar, né? Enquanto ele reza, enquanto ele fala, o Nicolas enxuga as lágrimas. Eu vou fazer esse retrato. Ele enxuga as lágrimas, enquanto o padre reza, pedindo a Deus que expulse todo o mal, fazendo lá o exorcismo, né? E aí Nicolas vai e agradece ao padre, diz: muito obrigado por esta oração fervorosa, e enfatiza que cada um cuide da família, e aí volta lá para a moralidade, para a ética, que é o argumento deles. O argumento deles é isso, é a moral e a ética, não é o evangelho, não é o evangelho. Tá? Então o padre, vamos chamar o padre, mas o gay vai para o inferno, entendeu? Vamos chamar o Vaticano, que financia a esquerda, como também lá, historicamente falando, por alguns papas financiou também o comunismo, mas vamos deixar os gays de lado. Vamos deixar os gays de lado. Porque esses aí vão tudo para o inferno, para vocês verem o quanto é extremamente político, o quanto é extremamente tendencioso, para não falar herege. Nota o comportamento. Aonde vai Jesus nisso? Nesse relativismo, caramba. Aonde vai Jesus nisso aí? Agora, detalhe importante. Olha o restante da lista que esse cara traz no clamor dele de 21 dias, né? O calo no joelho. Pastor Edésio, que é o pai dele, né? Da comunidade evangélica da Graça e Paz em Belo Horizonte, que esse cara, como também outras igrejas que estão na relação da sua atividade ministerial, estão na ONU e na lista da agenda de 2030. O Teófilo Hayashi, que é integrante da Jocum, e a Jocum que é a esquerda, tá, Nicolas? E a agenda 2030 também. Ele que é líder do movimento de jovens Dunamis, envolvidos com a WA, que a gente vem denunciando, inclusive com o Davi Lago, que participa desde o início, há anos, no movimento da Jocum. É esquerda, tá, ô Nicolas? Será que você vai conseguir falar ao contrário? O André Valadão, líder da Lagoinha Global, esse aí que eu falei, que tem um olhar, o que passa brilhinho na boca para falar, tem um olhar especial para falar dos homossexuais, mas aceita o padre, ser a igreja católica, para eles é normal. A igreja católica e o protestantismo é a mesma coisa, e é. E é verdade, é mesmo. É tudo a mesma farinha. Guilherme Batista, conhecido como pastor do TikTok, pastora Camila Barros, aí só vai chamando a corja. Ana Campanholo, deputada estadual por Santa Catarina, que se considera evangelho da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus que fez o acordo com o Vaticano e a agenda de 2030 que a gente denunciou para vocês também aqui com a ONU. Pastor Anderson Silva, responsável pelo programa Machonaria em sua igreja. O que ele quer dizer com isso? Não precisa falar, é tão sincero. Pastor Arthur Pereira e pastora Thalita Pereira, pastores da igreja chamada Por Amor, que promoveu um culto do beijo, onde os casais se beijavam por minutos, marcados em um cronômetro no telão com luzes bem baixas. Gostam de beijo. Olha só o nível do jejum de 21 dias. Ezenete Rodrigues, conhecida como intercessora da nação da Lagoinha, que já teve a sua participação na live do dia 4 e disse que há 25 anos que ora pela nação. E ela orou. Declaramos o Brasil cheio da glória de Deus. E do bolso também cheio de dinheiro. Declaramos que toda a confusão decretada, né, e arquitetada não prevalecerá. Eu pedi para colocar a oração dela. Né? Não posso deixar de abençoar aqueles que estão no poder. Não importa a posição, não importa o que falam, mas nós te pedimos que todos estão nas tuas mãos poderosas e o Senhor, na hora certa, no momento certo, a chama de fogo do céu virá sobre a terra e o Senhor fará as maravilhas. Bolsonaro não viu esse fogo, não. Ele está vindo quase à cadeia. Em nome de Jesus, tudo o que veio para roubar, matar e destruir não terá força. Entregamos esta nação nas tuas mãos, não importa se é bandido, não importa que lado, não importa se tem evangelho. Esta nação que é próspera por causa da tua palavra. E a Michele Bolsonaro também no 21 dias. A Michele Bolsonaro que tem um marido católico. O marido católico que foi presidente, que até outro dia era o Messias ideal. Você entende? Não há preocupação, ok? Com o evangelho e a fundamentação da norma de conduta e comportamento ministerial. Só existe isso, o interesse de ambos lados brigarem entre si. E gerar essa cena, essa novela cínica da esquerda e da direita brigando, xingando e etc. Dizendo que o diabo está de um lado, o diabo está do outro. Mas o que estamos vendo acontecer
progredindo a Agenda de 2030 da ONU, como também as suas estruturas, como também as suas instituições. Ela avança enquanto esses caras, na verdade, distraem a sociedade, levantam essa cortina de fumaça, geram esses fanáticos, entendeu? Que se dobram diante do Messias Bolsonaro, ou então do Lula, o pai dos pobres, essa besteira, essa coisa ridícula, como se acreditassem que a política existe para funcionar para o povo. Senhores, isso é muito triste. Mas, em compensação, aqueles que vierem contra o que eu estou falando, você tem que provar o contrário. Você precisa ter como argumentação teológica, que eu não vim falar de política aqui, política para mim é isso aí. A argumentação teológica sua precisa ser essa: em que momento Jesus usou o Estado para atingir as suas finalidades messiânicas, como também os primeiros cristãos. Em que momento Jesus e os primeiros cristãos tiveram um lado político, uma ideologia, exerceram gestão pública como chamado cristão e incentivaram pessoas a isso, e usaram a normativa da fé e a liturgia cristã para atingir sociedade e Estado, doutrinar sociedade e Estado, cristianizar sociedade e Estado. Em que momento Santa Ceia ali foi servida dentro do Estado? Em que momento ali, naquela primeira época, jejum e oração foi destinado para essa tarefa em defesa de uma pátria, em defesa de uma ideologia de um lado? Você não vai ter argumento. Então qual a melhor coisa, pastor? Calar a boca e ficar quieto. Entendeu? Ao invés de ficar falando coisas da tua cabeça, pela criatividade. Fundamentação aqui não tem criatividade. Fundamentação aqui tem o fato. E Jesus é o fato. Eu espero, meu bom Jesus, que vocês sejam responsáveis para poder lidar com esse assunto. Já o Nicolas Ferreira, já convida aí o pastor Daniel para debater. Vamos ver se você tem essa coragem aí. Você é a direita, como também a esquerda. Convida a gente para ir lá. Vamos ver se você vai ter essa coragem, se você tem calça mesmo de verdade. Como o outro lá também, que gosta de falar tanto dos gays quanto ele quer moral. Um abraço, senhores. Até o próximo vídeo. A gente segue.